Pois bem, irmãos, gostaria muito que os irmãos abrissem suas Bíblias para Apocalipse capítulo 6, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus e aprendermos mais acerca do futuro, daquilo que Ele tem preparado, especialmente para aqueles que ainda não confessaram o seu nome ainda. Por isso é importante que nós façamos isso o quanto antes para estarmos preparados, especialmente porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo virá, mas também nós não sabemos o dia e a hora de partirmos daqui. E para que nós não fiquemos em momento algum despreparados, é importante que nós nos apeguemos ao nosso Deus e no seu Filho Jesus Cristo para alcançarmos dele o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas, para que aconteça o que acontecer conosco, estejamos certos para o lugar onde iremos, que será na presença do nosso Deus. E isso se define agora, enquanto nós estamos em vida. E nesse capítulo 6 de Apocalipse, quando nós estudamos os selos que foram abertos pelo Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou, que venceu a morte, e venceu justamente para isso, para poder estar na glória e para poder nos revelar e termos com antecedência essas informações para nos prepararmos para o que há de vir nesse futuro. No capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, ele vai abrir o 5º selo. E nós vimos ontem nos primeiros 4 selos grandes coisas que aconteceram. E dentro dessas grandes coisas, logo no versículo 2, com o cavalo branco, com o cavaleiro que recebeu o arco, que foi lhe dada uma coroa. A palavra de Deus diz que ele terá grande domínio, será um controle total, o grande controle total sobre todas as nações, porque as nações, depois de um momento como esse, e creio eu, muito pior do que esse, estabeleceram alguém para poder comandar sobre o mundo todo, para lhe dirigir e dar todas as diretrizes naquilo que deveriam fazer. E eu citei ontem como exemplo, hoje na situação que se trata de pandemia, o presidente da OMS, que está investido dessa autoridade para dar todas as diretrizes a todas as nações, mas ainda não tem o poder de dar a elas uma palavra final, no sentido de impor o que as nações devem fazer. Como aqui, nesse caso, esse grande controle total vai ser justamente isso. Darão a um homem, a uma pessoa, essa autoridade para ele impor o que todos devem fazer diante das situações catastróficas que o mundo está passando, para poder conter a situação e resolver o problema, pois o mundo espera um Salvador. Depois nós vimos no 2º selo acerca da guerra mundial. Então, no 1º selo, o grande controle total, e no 2º selo, uma guerra mundial, onde aquele que veio como no cavalo, no cavalo avermelhado, no cavalo cor de sangue, ele veio para tirar a paz. E essa paz ela foi tirada através de mortandade, ou seja, os homens matando os seus próprios semelhantes. Como diz aqui no versículo 5, no versículo 4, E saiu o outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Então, para chegar ao poder, foi devido à situação que estava acontecendo, mas para manter o poder, então, cria-se essa grande guerra, essa guerra mundial, para desestabilizar todas as nações, para então continuar com a tirania. Aquele que vai receber o controle total. Depois, no 3º selo, a gente observa que vai haver grande fome por conta do racionamento. E essa grande fome, ela vai ser tão forte, talvez por consequência da própria guerra, e nesse racionamento, algo muito simples, que era para manter a alimentação diária, como trigo, etc e tal, como tem dito aqui, não só para os homens, mas para os animais, e isso iria custá-los muito para que eles pudessem se manter diariamente.
chegando ao ponto depois que lhes faltaria até mesmo o próprio alimento. Porque nós sabemos, como já aconteceu em momentos anteriores, que enquanto tem o que se comprar, se compra. E também, enquanto tem com que se comprar, se compra. E nós sabemos que a situação ela é de calamidade. E nós temos tido uma ideia de tudo que vai acontecer no futuro pela circunstância que se passa agora no momento. Por isso que nós devemos atentar para o Apocalipse, para nos prepararmos agora, porque sabemos que o que há de acontecer no futuro é muito mais agravante do que aquilo que está acontecendo no presente. E depois, no final, no quarto selo, a grande mortandade. Vai haver uma mortandade tamanha, que diz aqui no quarto selo, que foi dado o poder sobre a quarta parte da terra, dos homens. Então, ali, nós temos 25% entregue. E eles morrerão de várias formas. Diz que foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, para matar pela fome, para matar pela mortandade e também com as feras da terra. Ou seja, não tem aonde se resguardar. Se ficar, vai morrer, e se fugir, morre também. Então não tem alternativa. Para esses que estão enquadrados dentro dessa quarta parte, então o morticínio vai ser tamanho. Mas veja que tudo isso provocado pelo próprio homem, diferente até da situação em que nós estamos vivendo, porque isso vem através de um vírus, de uma questão de saúde, né? E nesse sentido aí, nós descartamos qualquer possibilidade que isso possa ser um atentado mundial. Por outro lado, isso aqui é fato que vai vir do homem para que seja então afetada essa quarta parte e muita gente morra. E se hoje nós temos dificuldade no sistema funerário, isso vai ser em grande mais medida em relação a essa situação que o Apocalipse mostra quanto ao quarto selo. No quinto selo, nós podemos observar algo bem interessante e diferente do que vem sendo apresentado nos primeiros 4. Observe no versículo 9. Quando ele, Jesus, abriu o quinto selo. Então, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, o João viu debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então o que João vê na abertura desse selo são os justos que morreram por causa da palavra de Deus, os justos que morreram por causa do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu observo, irmãos, o quanto vale a pena estar do lado do grupo dos justos e não do lado do grupo dos injustos. Porque o que classifica o justo do injusto não é o que a pessoa é, mas o que a pessoa tem. Então, o que a pessoa é? Ela é um pecador. Então, como pecador, todos são injustos. Mas à medida que esse pecador, ele tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, diante de Deus ele é justificado. Então ele passa à classe dos justos. Não porque ele se tornou justo ou porque ele fez alguma coisa para ser justo, não. Mas porque ele recebeu a justiça proveniente do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo ele aplica a sua justiça a todo aquele que recorre à sua graça. Então, se eu quero ser justo, não tem como eu me tornar justo. Não tem como eu me transformar em justo. Não tem como eu fazer alguma coisa para ser justo. Mas eu tenho que recorrer à justiça mediante o Senhor Jesus Cristo, para que então essa justiça seja aplicada na minha vida e eu esteja dentro do quadro, dentro dos justos. E para eu continuar injusto, basta eu estar como eu estou, não é? Porque não tem como eu sair dessa situação, a não ser que eu recorra à graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesse momento aqui, nós temos os justos. E nós sabemos, irmãos, que é bem interessante lembrar isso, que a graça de Deus, ela vem desde o início, e ela irá até ao fim desse momento de tribulação.
de grande tribulação que haverá de vir sobre o mundo inteiro. Nesse primeiro momento, manifestado por esse grande líder, e no final, na segunda parte, promovida pelo juízo de Deus que virá sobre todo o mundo. Então, nesse sentido, que a graça de Deus ela vem desde o início, que a graça de Deus ela vem desde Adão, e ela vai continuar por um tempo, até mesmo depois do arrebatamento da igreja, por pouco tempo, mas ainda permanece, porque depois do arrebatamento da igreja ainda haverá salvação, e o Senhor nosso Deus, Ele manifesta essa graça, como a gente vê no decorrer do arrebatamento da igreja e na sequência, por tudo que acontece dentro dessa grande tribulação, como Ele ainda trata muita gente que vai estar com Ele. Então veja bem, nesse grupo aqui que nós observamos, ele está incluído dentro daquele que foi agraciado pelo nosso Deus, que conheceu da graça do nosso Deus, que foi contemplado pela salvação em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo é Ele quem concede da sua graça a todo pecador que recorre arrependido dos seus pecados. Então, quando diz aqui no versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, João disse, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Estes aqui, de modo muito singular, ele se refere a um grupo específico de pessoas cristãs que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que a morte, ela faz parte também do grupo de cristãos, ela faz parte também do grupo dos justos. E essa morte aqui não é uma morte natural, mas foi uma morte provocada por conta da perseguição, porque eles depositaram a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a sua confiança em Deus, e confessaram, publicaram, e isso lhes custou a vida. Isso lhes custou a vida, lhes causou a morte. Então aqui a palavra de Deus diz, no versículo 10, que eles clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, aliás, o sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui eles pedem a justiça de Deus. É interessante, irmãos, que a verdadeira justiça que virá é a de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas esperam a justiça desse mundo e elas não encontram. E elas esperam e ela não chega. Realmente a justiça desse mundo, ela é falha. Mas a justiça de Deus, ela é impecável. Ela não é falha. Ela é uma justiça que aparentemente tarda, mas ela vai chegar. E quando ela chegar, ela vai chegar na altura certa, na medida certa, no momento certo. E por isso, irmãos, é importante nós olharmos aqui que Deus, ele vai tratar com aqueles que perseguem e que maltratam e que tiram a vida dos seus servos. Deus vai tratar com essas pessoas. Mas observe, irmãos, que esses que clamam ao nosso Deus, eles não clamam dentro de um desespero. Eles não clamam porque eles estão perdidos. Eles não clamam porque acabou tudo para eles. Não, eles não clamam por isso. Observem que eles dizem, clamaram, versículo 10, 6 e 10 de Apocalipse, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, né, que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas nós devemos dar lugar à ira, ou seja, àquele que vai vingar. Então, por isso que o crente ele não pode ser vingativo, por isso que o crente não pode estar sempre retribuindo o mal com o mal. Pelo contrário, não é isso que o crente aprende na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos ensina a tratar tudo com graça e misericórdia, tratar tudo com compaixão, mesmo diante de ataques, diante de perseguição, de tribulação, de angústia, seja o que for que vier sobre nós,
Nós devemos sempre ter um perfil que esteja cercado, recheado e totalmente temperado com a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Mas aqui a gente observa que vai chegar um momento que Deus vai intervir sobre aqueles que causaram mal para com os seus servos. E nós sabemos que por muito tempo a igreja ela é perseguida. E por muito tempo muitos têm morrido e em muitos lugares, isso ainda hoje, em muitos lugares há muitas mortes de cristãos. É porque não sai nos noticiários, mas em muitos lugares onde o cristianismo não é aceito, igrejas são fechadas com as pessoas dentro e elas são incendiadas e mortas ali, queimadas. E em muitos lugares existem cristãos presos, confinados por causa da sua fé. Muitos deles estão passando por tortura. E eu digo, nesse momento, nós temos informações por várias agências missionárias que nos trazem essas informações, e são informações verdadeiras, dignas, especialmente por Portas Abertas, Janela 1040, que são missões que trabalham nessa área mais restrita, mais proibida por conta do Evangelho, e que muitos cristãos corajosos que resolvem arriscar as suas vidas para que outros conheçam o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas estão morrendo por causa da sua fé, mas o Senhor Jesus Cristo também, Ele vai interceder por essas pessoas no devido momento e Ele vai tratar com elas. Então, todos aqueles que maltratam a igreja, que matam a igreja, eles vão responder por isso. E nós observamos dentro desse quadro, desses servos que morreram por causa do testemunho, que morreram por causa da palavra de Deus. E nós sabemos que a graça de Deus ela vem desde Adão e ela passa pela igreja e continua até mesmo depois do arrebatamento. Então, eles clamaram, eles fizeram essa oração, eles confiaram ao Senhor o julgamento justo, eles clamaram por essa justiça. E no versículo 11 diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, igualmente como eles foram. Então veja que haverá um momento na história que muitos daqueles que professam crer em Deus, que professam o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso será o preço da vida. Isso será o preço da vida. E nós sabemos, irmãos, e nós bem sabemos, irmãos, que nós vivemos em um momento que para confessar Jesus Cristo ainda não custa a vida, especialmente no nosso país. Porque em alguns países isso até pode custar a vida. Mas em nosso país, nós temos essa liberdade de poder reconhecer e confessar Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador, e isso não vai afetar em nada a nossa integridade física. Ninguém vai nos ameaçar, ninguém vai intentar contra a nossa vida, ninguém vai nos matar porque nós confessamos Jesus como Salvador. Mas haverá tempo, e vai ser um tempo agora, próximo, futuro, em que dizer que crer no Senhor Jesus Cristo vai lhe custar a salvação, vai lhe custar a vida, vai lhe custar justamente uma grande mortandade entre a igreja, se porventura eles não crerem, no Senhor Jesus Cristo. Então, esses que não creem no Senhor Jesus Cristo, eles vão ter ódio, eles vão ter tanto ódio, que eles vão matar os cristãos. Então, irmãos e irmãs, pense bem, o momento é um momento propício para nós estarmos dentro do grupo daqueles que vão confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, né? Houve um pequeno acidente aqui, eu derrubei aqui a água, né? E aí estão providenciando aqui um papel, né? Muito bem. Então, irmãos, eu digo para os irmãos isso,
Vamos estar entre o grupo dos justos. Vamos estar entre o grupo daqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Especialmente agora, porque isso ainda é tempo de paz. Mas haverá um tempo de perseguição sobre todo aquele que manter a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, esses irmãos estão descansados. Morreram, foram mortos, foram perseguidos, mas estão descansados. Como diz o próprio texto bíblico aqui, dentro do capítulo 6, né? no quinto selo. Como diz aqui, no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, é muito importante isso. Vale a pena confessar Jesus Cristo, vale a pena sofrer por Jesus Cristo, vale a pena ser ridicularizado pelo Senhor Jesus Cristo, porque haverá repouso para essas almas. Haverá consolo para essas almas. Essas pessoas, elas terão no final o melhor da vida, que é estar com Deus. Sofreram por um tempo, padeceram por um tempo, foram perseguidos por um tempo, foram maltratados, tudo bem, mas por fim terão a vida eterna e regozijarão-se com o nosso Deus e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, esses que foram vestidos com vestiduras brancas e que receberam a justiça de Deus, por outro lado, nós vamos ver pânico com aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Veja o que nós temos aqui no versículo 12 do capítulo 6. Nós vimos a oração dos justos, agora nós vamos ver o tipo de oração dos injustos. Eles oram também, mas vejam a quem eles oram e vejam por que eles oram. E qual é o resultado dessa oração? Versículo 12, 6 e 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, como saco de cabelo. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram, clamaram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, irmãos, aqui nós vemos um cenário totalmente diferente daquele primeiro que vimos agora há pouco. Quando aparece ali as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, que foram mortos por causa da palavra de Deus. Aqui a gente vê um cenário totalmente diferente. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que não depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, eles passarão por um momento de angústia tão profundo que a oração deles vai ser para que os montes e os outeiros caiam sobre eles, para que o sofrimento deles seja minimizado como a morte antecipada. Eles que perseguiram os cristãos, eles que mataram os cristãos, eles que fizeram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ser ridicularizado. Hoje nós já temos visto, mas numa pequena medida, uma grande aversão com o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa fala em Deus, quando ela generaliza-se Deus, aí ela não tem tanta rejeição não. Porque as pessoas misturam muito a questão de Deus. Até porque as religiões, elas precisam de um Deus. Então, cada religião no mundo tem o seu Deus. Algumas religiões têm milhares de deuses. E tem outras que têm um só, não é?
que são bem identificados. E outros pensam até que todos os deuses são o mesmo. Na verdade, as pessoas é que os veem de forma diferente, mas na verdade é um só, né? O Deus da religião B, o Deus da religião C, o Deus da religião A, é o mesmo Deus. As pessoas é que os veem de ângulo diferente, mas é o mesmo, né? Apesar disso ser um equívoco, né? Isso é um equívoco. Mas eu digo uma coisa para vocês. Quando a pessoa fala Jesus Cristo, aí é tudo diferente. Porque Jesus Cristo, ele pertence a um único movimento chamado cristianismo. Ele não pertence a outro movimento, ele não pertence a outra religião. Ele é exclusivo do cristianismo. Então, o cristão, ele confessa Cristo como Senhor e Salvador. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos faz distinto de tudo e de todos. E quando alguém o professa e que recorre ao testemunho da palavra, causa um impacto profundo na vida daquela pessoa. E muitos rejeitam a pessoa, muitos causam problema com essa pessoa, e a perseguição, a injúria e tantas outras situações vão caracterizar aquela pessoa. Mas digo, vale a pena, vale a pena. Vale a pena porque o fim disso é estar com Deus, é estar na sua presença, receber as vestes de justiça, poder repousar, descansar e estar se deleitando na presença do nosso Deus. Por outro lado, nós vemos aqui estes que estão fugindo, como eles mesmos dizem aqui, né? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Porque a oração daqueles que foram feitas ali no quinto selo vai ser respondida. A oração vai ser respondida. Como eles oraram aqui, ó, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Essa oração, ela vai ser respondida. E a resposta dela virá aqui, como nós já estamos vendo. Quando abre-se o sexto selo, e o sexto selo ele tem uma narrativa muito grande, uma narrativa muito grande, que entra pelo capítulo 7, diz aqui a palavra de Deus: vi quando o cordeiro abriu o sexto, sobreveio grande terremoto. Esse terremoto, ele abalou o céu e ele abalou a terra. E abalou o que tinha no céu e abalou o que tinha na terra. Observe aqui que quando houve esse grande terremoto, o sol foi abalado, não é? A lua foi abalada, as estrelas foram abaladas. Então, o céu inteiro, a Bíblia diz aqui, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, toda a estrutura celestial, ela foi abalada. Ou seja, um terremoto que mexeu com tudo, que mexeu com todo o cosmos. E aqui nós observamos que, quanto aqui a terra, no sentido terra mesmo, a Bíblia diz aqui, ó, que então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Até no sentido científico, né? Se é possível por conta da divisão que existe entre as nações, a própria Terra ela é toda dividida pelas placas tectônicas, e por isso que ocorrem os maremotos, os terremotos e etc e tal. Mas a gente vê que dentro daquilo que a palavra de Deus fala, que não foge do âmbito científico, e deixa claro para nós que isso vai ser um abalo sem precedentes. Isso é só para mostrar para os amados que quando Deus se manifestar, ele vai se manifestar numa totalidade de tal forma que isso vai fazer com que ele diga: olha, eu cheguei, eu estou chegando, e eu vou fazer a justiça, e eu vou trazer juízo sobre todos, sobre tudo. Ele vem mesmo para purificar, ele vem para fazer a obra. E quando Deus faz, o que ele faz tudo com perfeição. Tanto quando ele executa a sua justiça, como quando ele executa o seu juízo. A Bíblia diz que os seus juízos e a sua justiça, eles são verdadeiros.
são fiéis e verdadeiros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, observe aqui que o céu foi abalado, como ele destaca aqui o sol, ele destaca aqui a lua, ele destaca aqui as estrelas, ele destaca aqui o céu como um todo. E depois ele fala dos montes, ele fala das ilhas, ou seja, nada vai escapar do alcance de Deus. Tudo vai ser movido, abalado pelo poder de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Por isso que nós temos agora que aceitar o Evangelho, para depois não enfrentarmos a face do Deus Todo-Poderoso. Diz o escritor aos Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, estes aqui, que tanto fizeram descaso com o nosso Deus, agora vão encará-lo. E eu digo, isso não é bom. Isso não é bom. Desta forma aqui, não é bom. Então a Bíblia diz, no versículo 15 do capítulo 6, observe que aqui ninguém vai estar de fora. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Todos. Veja que ninguém ficou de fora. A palavra de Deus, ela abrangeu a todo mundo, desde o maior até o menor, desde o mais importante até o mais insignificante. Ninguém fugiu do alcance da justiça e do juízo de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. E a Bíblia diz que eles procuraram um lugar para se esconder. Veja, irmãos, que agora as pessoas, elas perderam a vergonha. Antes, quando alguém queria fazer alguma coisa errada, fazia no escuro. Antes, quando alguém queria fazer alguma coisa errada, fazia lá dentro das quatro paredes, bem escondido, né? Ou fazia no escuro, ou fazia no escondido, aquilo que queria fazer de errado. Ainda existia uma noção de pudor. Hoje, as pessoas perderam a vergonha, elas perderam o pudor, elas estão de modo tão insensato que agora não há mais limite. Em plena luz do dia, elas fazem tudo quanto é profano, tudo quanto é imoral, não respeitam mais ninguém, não respeitam mais ninguém, é diante da luz do sol, em locais públicos, não tem mais nenhum pudor, não tem mais nenhuma vergonha, não respeitam o idoso, não respeitam a criança, não respeitam a família, o que eles querem fazer, eles fazem. É interessante isso. Mas agora, quando vier sobre eles a manifestação do juízo de Deus, vão se esconder. Não vão mostrar a face, não vão enfrentar a situação. Todo mundo é valente até conhecer o tamanho da grandeza do seu inimigo, não é? Tem muita gente aí, tem muito homem aí que pega uma mulher, bate na mulher, né? Esmurra a mulher. Tem muito homem que pega aí uma mulher e até maltrata ela e chega até matar. Mas quando outro homem pega ele, aí ele é diferente, né? Porque ele só tem coragem de bater em mulher. Ele não tem coragem de bater no homem, de enfrentar um homem. Assim também tem muita gente que pega criança, espanca a criança, maltrata a criança, molesta a criança e usa a criança como bem entende, não é? É criança, mas quando ele é um adulto, aí ele se acovarda. Diante da situação que nós estamos vivendo hoje, tem muita gente valente, tem muita gente ousada, tem muita gente para frente, que está desafiando tudo e todos. Quando chegar diante da face de Deus, vai se esconder. Vai se esconder. Vai tremer. Ele vai conhecer a mão daquele que... A mão de Deus, ela é pesada. Ela é muito pesada, a mão de Deus. Então aqui diz a palavra de Deus que os grandes, os reis,
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, procuraram refúgio, procuraram um lugar seguro. Agora eles estão procurando de alguma forma se proteger. Irmãos, você vê hoje como é o perigo? Hoje o vírus se manifestou, todo mundo foi se escondeu com medo do vírus, porque o vírus é letal, e é um inimigo invisível, ninguém sabe quem tem. Eu estou aqui em casa, a gente toma todas as precauções e tudo, mas quando a gente vai falar com alguém, ele olha para a gente como se nós estivéssemos totalmente contaminados, né? As pessoas elas têm medo de chegar próximo uma das outras. A ideia que tem é que todo mundo é uma ameaça para ela. Que todo mundo pode ter o vírus e aí ele se afasta. Até por precaução. Eu entendo isso. Mas veja que quando você tem uma ameaça que foge à tua compreensão, você se precaver. E você procura refúgio. Como hoje tem dito exaustivamente. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Ou seja, estes aqui, eles vão procurar os montes, eles vão procurar os outeiros, eles vão procurar lugares os mais seguros possíveis, porque eles sabem que agora a situação ela é diferente. Ele não está mexendo mais com o homem, não. Ele não está mexendo mais com o cristão, não. Ele não está mais mexendo com a igreja, não. Porque o cristão e a igreja não são vingativos. Nós não somos vingativos. A Bíblia diz: se alguém bater na tua face direita, dá o outro lado. Se alguém te pedir para te dar a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele duas, né? Ou seja, a palavra de Deus nos ensina a ser sempre assim, né? Compassivo, né? A palavra de Deus sempre nos ensina assim, ser dessa forma, né? Ser tolerante. Tanto é que com os outros personagens religiosos aí, né, ninguém faz as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, os mesmos filmes com outros personagens religiosos. Por quê? Porque muitos outros religiosos, eles são vingativos. Ninguém brinca com eles. Aí, em relação à igreja, as pessoas fazem o que querem, pintam e bordam, porque sabem que os cristãos, eles não são vingativos. Mas a oração daqueles que estão no quinto selo é: Senhor, vinga. Vinga, ele diz aqui, vinga. E ele vai responder aqui a oração no sexto selo. E a Bíblia diz aqui que a oração dos injustos é bem diferente da oração dos justos. Versículo 16. Olha a oração dos injustos, no 6 e 16 de Apocalipse. E disseram aos montes, eles oraram, eles clamaram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja, irmãos, aqui a situação ela é bem diferente. Não adianta agora ser rei, não adianta ser grande, não adianta ser comandante, nem escravo, nem livre. O que adianta é você estar no grupo dos justos ou no grupo dos injustos. É isso que vale a pena. E de que grupo você faz parte? Você está no grupo dos justos ou no grupo dos injustos? Hoje, para fazer parte do grupo dos justos, em grande parte do mundo, você não vai ser ameaçado se professar a sua fé. Você não vai ser morto porque você crê em Jesus Cristo. Em alguns lugares, isso é bem possível, né? Nos lugares fechados, onde o evangelho não é aceito. Mas vai chegar um dia, né? Que todo aquele que professar Jesus Cristo como Salvador vai ser morto. Por causa da sua fé, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Mas a palavra de Deus tem dito que existe um outro grupo, que é o grupo dos injustos, que são aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo. São aqueles que afrontaram o Senhor nosso Deus.
São aqueles que fizeram descaso do Salvador e que estes vão receber a ira de Deus. Sabe o que a Bíblia diz em São João 3,36? São João 3,36. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Veja bem, quem tem Jesus está livre da ira de Deus, mas quem não o tem, permanece sob a ira de Deus. É só você ir lá, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. E você vai ver essa verdade lá, tão importante para nós. Então eles vão clamar para os outeiros, eles vão clamar para cair sobre eles, cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Eles vão entrar debaixo e vão pedir para cair sobre eles, como se isso fosse suficiente para esconder da presença de Deus. O salmista no Salmo 139, ele diz, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. Porque não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da face de Deus. Tudo está despido diante de Deus. Tudo está patente. Tudo está visível. Nada, ninguém se esconde da presença de Deus. E o pior, irmãos, o pior não é esses homens pedirem para morrer. O pior é que ele não é o fim deles. A morte aqui não é o fim deles. Eles estão sofrendo agora por conta do juízo de Deus, porque os céus e a terra foram abalados, mas eles ainda sofrerão o juízo eterno. Eles sofrerão ainda no lago do fogo que arde com enxofre. Será um sofrimento muito pior do que aquele que eles passarem aqui na terra, debaixo da ira de Deus. É muito pior. Por isso eu chamo sua atenção. Venha para Jesus, para não ter que passar por essa situação aqui na terra e ter uma pior depois que morrer na eternidade. A graça de Deus se faz presente hoje. Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Se você ler em Romanos 10, 9 e 10, você vai ver essa verdade lá. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa acerca da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, alcançará a salvação da sua alma. Isso é muito importante. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Nós não podemos fazer nada para nos tornarmos justos. Mas Ele já fez tudo por nós. Porque Ele foi quem pagou o nosso problema, a nossa dívida, que era o pecado. E tendo apago, Ele pode nos perdoar e nos constituir filhos de Deus, nos constituir justos por conta da aplicação da sua justiça em nós. E então nós temos esse momento singular de não passarmos pelo sofrimento, mas de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Quanto que aqueles que não o reconheceram e que se mantiveram irredutíveis à fé, infelizmente experimentarão a ira de Deus aqui, o juízo de Deus aqui e ainda experimentarão por toda a eternidade. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus, tenha fé nele, tenha esperança nele. E aconteça o que acontecer, seja o coronavírus, seja um acidente, seja uma fatalidade, seja o dia mesmo que for o dia da sua partida, não importa. Não importa o dia, não importa aonde, não importa quando, não importa como, nós vamos partir para a eternidade. O que importa é se nós temos ou não a salvação garantida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que importa. Então nós que temos Jesus como Salvador, a nossa fé nos garante essa tranquilidade e nós podemos passar por toda e qualquer situação porque nós temos alguém para nós nos segurarmos. E Ele está conosco, não nos desampara, permanecerá conosco em todo o tempo. Que Deus nos ajude
a compreender essas verdades. E vamos continuar no capítulo 7, que ainda fala do 6º selo. E prosseguiremos para o 7º selo, que vai abrir uma outra quantidade de juízos. E depois, no final dele, mais uma outra quantidade. Sempre o 7º abre mais 7. O 7º abre mais 7. E nós vamos ver gradativamente como as coisas vão acontecendo e como Deus vai agindo, e tudo dentro do seu controle, sem nada fugir do seu alcance. Por isso, meu irmão, tenha paz no Senhor Jesus Cristo e procure nele a certeza de poder garantir a sua salvação. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que está nos assistindo, por cada amigo que está nos assistindo. Famílias reunidas estão diante do teu altar. Ó Deus, peço que o Senhor ajude a cada um compreender a tua palavra e depositar esperança, confiança no Senhor, porque o Senhor é aquele que pode prover todas essas coisas para nós. E que os pilares da fé, os pilares do amor e os pilares da esperança possam nos sustentar dentro dessa pandemia, fora dela, em toda e qualquer adversidade, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que no Senhor nós podemos ter conforto e consolo, mesmo diante das perdas, como tivemos nesse dia. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a saber lidar com toda essa situação. Recentemente meu sogro partiu, né? O pai da Ana, agora minha prima partiu, outras pessoas estão partindo também, e nós sabemos que o teu consolo, o teu conforto, ele é a única coisa suficiente para nos sustentar agora. Por isso, ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, porque nós temos o Senhor com quem podemos contar, e sabemos que o Senhor trará a nós a abundância da paz, que inunda o nosso entendimento, para prosseguirmos firmes, acreditando na tua palavra e testemunhando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a todos e que, segundo a tua vontade, possamos voltar amanhã, às 19 horas, para te cultuar e para louvar o Senhor e para aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te oro também de modo muito especial pela família da Isaura. Cuida deles, sustenta, fortalece. Dá-lhes mesmo, ó Deus, o teu consolo, que a tua presença seja eficaz em suas vidas. No nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, estejam orando aí pelos pedidos que estão sendo feitos nos grupos das igrejas, no grupo das famílias. A irmã Quinha hoje trouxe um monte de orações através de uma pessoa também contaminada com a Covid. Nesse momento nós vamos louvar com mais um hino ao Senhor. Agradeço a presença de todos, que Deus os abençoe, lhes dê uma ótima noite no nome do Senhor Jesus e atente para a letra deste hino. Vamos ouvir. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chegar no campo escondido. Você mal consegue falar. Eu só ouvi teus amigos. Ele me mandou falar que vai.
Essa música foi compartilhada pelo meu primo hoje no grupo da família, né, diante da situação que nós estamos vivendo, e agradecemos a Deus, porque o Senhor é nosso conforto, nosso consolo, e que cuide de cada um de nós, e que possamos ter uma boa noite de paz e descanso, e retornaremos, se Deus permitir, amanhã, e os irmãos podem depois conferir tudo no canal do YouTube, e daqui a pouco vai estar disponível. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença.